Olá meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos iniciar a aula com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre tratamentos voltados para a pele masculina, né? Antes era iniciado os tratamentos masculinos, nós tínhamos pouca procura, né? Tempo um pouquinho distante, já faz um bom tempinho, mais ou menos uns 8, 10 anos, ou até um pouquinho mais que isso, que surgiu essa vontade, essa gama dos homens estarem se cuidando mais, né? Então teve várias fases. A primeira fase foi a fase foi intitulado metrosexual, né? Que seria o homem que se cuida bastante. E aí começou a procura deles para arrumar as unhas, a se perfumar, né? Como que evoluiu isso tudo? A mulher também ficou um pouco mais exigente, né? Era uma ditadura muito assim de só a mulher se arrumar para o namorado e eles nem unha, né? Praticamente basicão, tudo. Hoje já não é mais assim. A mulher, ela quer um homem com a barba bonita, cheiroso, bem cuidado, indo ao podólogo, indo ao esteticista, indo ao dermatologista. Então, por isso que as profissionais que acabam se capacitando bem e trabalhando com o público masculino têm tido ótimos resultados, né? Por exemplo, existem profissionais que não gostam, né, de trabalhar com o sexo masculino, porém acaba perdendo um nicho muito importante. Lógico que o homem, ele é um pouco mais, ele acaba não trabalhando com tratamentos muito extensos, né? Igual o homem, ele quer um tratamento mais rápido, ele não tem aquela disponibilidade de 10, 20 sessões como a mulher, né? Então nós temos que fazer uns tratamentos mais express, né? Por quê? Porque é o cotidiano, ele quer o resultado para ontem, porém ele quer objetividade, né? E quando você pega o seu cliente, você traz isso para ele, o seu cliente paciente, você vai notar que ele, gostando de você, ele vai indicar, ele vai trazer o cônjuge dele, ele vai indicar para amigos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, passando os slides, tá? Tratamentos para a pele masculina. As mulheres realmente compõem a maior parte do público que procura técnicas para cuidar da beleza, mas o setor dos tratamentos estéticos para homens está crescendo, seguindo a Associação Brasileira de Clínicas e Spa, ABC Spa. Desde 2018, ele já corresponde a 30% dos clientes a buscar esses procedimentos, mas os homens também se cuidam. E diferente das mulheres, eles são fiéis ao profissional da estética. Por quê? Porque você tendo uma diferenciação, você tendo uma postura relevante, você mostrando para ele se sentindo bem no seu espaço, ele vai sentir como se fosse um refúgio. E ele sentindo isso, ele vai ser bem fiel. Eu costumo dizer que os meus clientes masculinos, eu tenho eles há muito tempo. Eu tenho um cliente masculino que ele está há 20 anos comigo, né? Um dos meus primeiros pacientes masculinos foi o meu ex-marido, porque ele me ajudou muito e até hoje eu atendo ele, né? E os homens estão assim, os homens estão cada vez mais vaidosos, né, gente? A barba bem desenhada, fazem design de sobrancelha, o cabelo bem cuidado. Lógico, tem as exceções, mas a grande maioria dos homens estão bem vaidosos agora. Aqui é o homem fazendo uma depilação. O crescimento do interesse dos homens pelos tratamentos estéticos tem vários motivos. Um deles é o aumento da expectativa de vida, associado ao desejo de manter uma aparência mais jovem, sem deixar as mudanças ocasionadas pelo passar do tempo se tornarem tão evidentes.
fazendo com que a pele masculina fique mais sedosa e jovem. Além disso, a concorrência na vida profissional é um fator muito relevante. Hoje em dia, seja por influência da mídia ou das redes sociais, os cuidados com a aparência fazem toda a diferença no marketing pessoal e podem representar novas oportunidades de negócios. Assim como as mulheres, eles também têm na mente que uma pele mais jovem tem mais condição de serem levados a sério e terem melhores condições de emprego. Uma pele mais jovem, uma pele mais cuidada, né? Não tem aqueles comedões enormes, abertos, que são escravos. Então, assim, dependendo da onde vai trabalhar, tem que ter essa vivência aí, né? E a melhoria. Então, o primeiro caso que sempre nos procura são os homens que têm para tratamento de acne, né? Lembrando que nós, profissionais da estética, nós podemos trabalhar até o grau 2 da acne, tendo a elevação acima do grau 12, aí a gente tem que entrar com a parceria aí com os médicos, né? Então vamos lá. Mais frequente na adolescência, a acne pode deixar cicatrizes permanentes na pele e causar grande sofrimento emocional, especialmente quando se manifesta em grau mais avançado. Embora as mulheres também possam apresentar esse problema, a acne é mais comum entre os homens em função da maior produção de testosterona e por terem uma pele muito mais oleosa que as mulheres. O tratamento pode ser tópico, com o uso de géis e sabonetes específicos, ou por via oral, com medicamentos como antibióticos e isotretinoína, que o isotretinoína é nada mais do que o popular Rocutan. Nesse caso de antibiótico e do isotretinoína, nós temos que já estar com o médico, e nessa fase de medicação nós também não podemos atuar, tá? Aqui é mexendo, né? Isso é abominável para nós esteticistas, né? Toxina botulínica. A toxina botulínica é o popular Botox, tá? A aplicação da toxina botulínica, também conhecida como nome comercial Botox, é o principal tratamento para rugas que aparecem conforme os movimentos e expressões faciais, como os famosos pés de galinha e as linhas horizontais da testa. Então, são aquelas marquinhas aqui, tá? Assim como em outros tratamentos estéticos para homens, a toxina botulínica pode oferecer resultados naturais, rejuvenescimento, a aparência de forma discreta, mas tudo deve ser feito após uma boa limpeza de pele. Então, assim, gente, a toxina botulínica ela é interessante porque principalmente para os homens e também para as mulheres, fica mais natural, né? Então é um processo também rápido, que não fica mostrando tanto. O homem, diferentemente da mulher, ele quer fazer os procedimentos e eles não querem que as pessoas notem, eles querem que vejam uma melhora, mas que não seja notado que eles fizeram algo relevante aí para beleza. Ainda tem um certo preconceito sobre isso. O que eu queria abordar aqui com vocês também, que eu tenho muitos clientes masculinos, que eles usam a toxina botulínica para hiperidrose, né, que é o excesso de suor, e geralmente ela é aplicada também com a toxina botulínica. Então é bem interessante. Principalmente eu tenho vários clientes masculinos que eles acabam tendo problemas, né, da sudorese, do excesso de suor. E aí o que acontece? Eles vão até a dermatologista, né, ou cirurgião plástico, e eles fazem o tratamento da toxina botulínica. Por quê? Porque se eles têm que trabalhar, usar terno e tudo mais, aí o terno fica manchado quando a pessoa tem a sudorese, né? Que é o excesso de suor. E aí eles acabam fazendo também. Tenho vários clientes aí que fazem o uso da toxina botulínica também para hiperidrose. Preenchimento facial. O preenchimento facial consiste na aplicação de uma substância chamada ácido hialurônico, que é produzida naturalmente pelo organismo com diversos objetivos, por exemplo,
O ácido hialurônico, ele é um injetável, ele é o que mais se assemelha ao colágeno natural da nossa pele, tá? Então, por isso que os dermatologistas mais atuais, eles utilizam muito, né, o uso do ácido hialurônico, tá? Existem outros preenchedores aí no mercado, um deles é o Metacril, mas que não está sendo mais tão utilizado pelos dermatologistas, porque ele tem um risco de encapsular quando injetado, tá? Uma coisa que eu queria deixar observado, uma observação bem grande para vocês, que tem diferença do preenchimento facial e do Botox. Tá? O preenchimento facial é quando eu uso um ácido hialurônico injetável e eu preencho as marcas. O Botox, a toxina botulínica, o que acontece? Ele não tem esse poder de preenchimento. Ele tem o poder de, nós falamos paralisação, mas não é paralisar. Ele tem o propósito de relaxar aonde ele é aplicado. E acontecendo isso, vai dar aquela sensação de estar melhor a região aplicada. Mas é esse o grande desenvolvimento que tem, tá bom? É só para ficar bem diferenciado o que é a toxina e o que é o preenchimento. Por que eu, esteticista, que não aplico isso, eu tenho que saber disso? Porque se um cliente for até o seu espaço e tiver feito o uso de preenchimento facial e toxina botulínica durante 30 dias ou mais 60 dias, você não pode aplicar eletroterapia, você não pode fazer massagens comprimindo. Então, você tem que saber o que é uma diferenciação de um botox, o que é uma diferenciação de um preenchimento, para que você possa atender. E hoje é uma realidade muito grande, quanto mais jovem, aplica mais cedo. Então, por isso que a gente tem que se atentar a isso, tá, gente? Então, vamos lá. Eu parei aqui nos tratamentos, por exemplo, né? Tratar as rugas profundas, como o bigode chinês, que é o sulco entre a lateral do nariz e o cantinho da boca, que na realidade o bigode chinês é o nome popularizado. Nós falamos sulco nasogeniano, tá bom? Repor volume perdido em regiões como bochechas e queixos. Bochechas é o zigomático maior e o zigomático menor, e aqui é mandíbulas, tá? Redefinir, mentual, região mentual. Repor o volume perdido, né, já falei. Redefinir ou acentuar os ângulos faciais, dando mais ênfase à linha da mandíbula. Acabei de falar. Aumentar o volume dos lábios, preenchimento labial. Tem algumas pessoas... Geralmente o preenchimento labial é procurado mais pelas mulheres do que pelos homens, porque eles não querem mudar muito a característica do rosto. Como eu falei, mais a gente tem que relatar, porque tem alguns que mudam, né? Mas o sexo masculino, conforme eu falei, eles preferem fazer alguma coisa, a pessoa notar, mas que não tenha tanta diferenciação, para que não saibam que eles estão mexendo aí, né? Então, aqui é como é injetado, no sulco nasogeniano, é feito com a seringa, né? O médico faz um pré-anestésico com um pré-anestésico simples mesmo, ou ele manda manipular, aplica um tempo mais e depois ele já ingere. Pode ficar hematomas, tá? Então, e assim, quando aplica a toxina botulínica, o resultado é entre 4 dias. Então, às vezes a pessoa sai e acha que não foi feito nada. O preenchimento fica 2, 3 dias bem inchadinho e com hematomas aí. Muito difícil não ficar hematoma, por mais que o médico seja muito bom. Harmonização facial. Tem duas formas de harmonização facial, que é com injetável ou então com massagens aí diferenciadas, né? A harmonização facial consiste na associação de diversos procedimentos estéticos para equilibrar o formato e os ângulos de todas as partes do rosto. Depois de um estudo detalhado sobre a fisionomia do paciente, pode ser feitos tratamentos como toxina botulínica, preenchimento facial com ácido hialurônico, para proporcionar o efeito desejado.
Esse é um procedimento que nós esteticistas podemos fazer, pois existe o procedimento manual sem necessidade de aplicar nenhum tipo de substância. Existe também o procedimento através da caneta pressurizada, a qual podemos realizar. Quando ter o injetável, né, nós não podemos utilizar com a agulhinha, com a seringa, tudo. Porém, hoje no mercado, com a evolução estética, nós temos alguns segmentos que nós podemos utilizar. Quando nós fazemos o uso da caneta pressurizada, ela é feita uma pressão. E aí você consegue, estão tendo estudos, tá tudo muito novo, mas já tem vários estudos aí com essa caneta pressurizada. Eu já tenho esse curso, porém eu ainda não atuo. A caneta é um pouco cara, né? No mercado negro aí é um pouco mais barato, mas com a Anvisa, tudo, ela sai em torno de 3.000 a 4.800 reais, fora as monodoses de produtos injetáveis, tá? Então, assim, eu tenho esse curso, tudo, mas eu não tenho feito ainda a harmonização facial com a pressurizada, e dá para trabalhar no corpo também, tá? Eu atuo mais na limpeza antes, mando pro dermatologista. Eu ainda não estou fazendo a harmonização facial com a pressurizada, estou estudando mais para isso, tem que ter bastante estudo, não é tão simples, tá? É simples você injetar, mas eu tô falando o resultado, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Vocês sabem, quem já me conhece, está tendo aula comigo, sempre eu falo que menos é mais, né? Tem o Botox Like, que é o microagulhamento com infúsio, que ele é um carimbinho, que você pode estar carimbando e fazendo esse Botox Like, que também está aí junto com o microagulhamento aí, também podemos fazer, tá? Então, existem várias coisas que nós estamos tendo um avanço bem interessante. A estética de 2 anos pra cá, ela tá muito evoluída e a gente tem que sempre estar em estudos e melhorando aí, tá bom? Mas tem a harmonização facial feita pelos médicos, que mudam totalmente o rosto, e tem a harmonização facial feita pelo esteticista, que que não são com injetáveis, porém a gente tem outro tipo de procedimento para trabalhar. Legal? Vou continuar. Então aqui são as marcações, depilação a laser e depilação com luz pulsada, né? Os tratamentos estéticos para homens também inclui a depilação a laser e a depilação com luz pulsada, que pode ser utilizadas para eliminar o excesso de pelos em regiões como peito, costas, barriga, axilas, entre outras, tá? Esses procedimentos também podem ser aplicados no rosto e são especialmente úteis para homens que têm foliculite, uma inflamação dos folículos pilosos que piora quando a barba é feita de forma tradicional. Então, assim, esses dois métodos, o que acontece? Geralmente o homem, ele tem uma estrutura do folículo piloso, que é a estrutura do pelo, um pouco mais grossa do que a da mulher, né? Por causa do nível de testosterona e do hormônio diferenciado. Então, o que acontece? Eu já tive vários clientes que eu indico fazer algumas sessões da luz pulsada, que ela é uma foco de luz. Então essa luz ela vai entrar, permear e ela vai fazer gradativamente afinando mais a estrutura desse pelo, e depois no final fazer com laser, porque o laser dói bastante, ele lê só pelo, e ele lendo só pelo, o que acontece? Incomoda muito o homem, tá? E o homem, ele não gosta muito de dor, né? Então a gente acaba indo por esses outros lados aí. A luz pulsada e a fotodepilação é a mesma coisa. Então, aqui é o disparo, tá? Há muito tempo atrás, né, os homens,
Eles eram bem quistos e tudo mais. Quanto mais peludo, melhor, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as mulheres e eles também não querem pelo. Então, a maioria dos homens, é muito difícil hoje você achar um homem com peitoral com peitoral peludo. Eles têm o peitoral mais definido por causa das academias e por causa do levantamento do peso, e nisso eles acabam tirando o pelo aí, tá? Então, hoje em dia, o homem não procura o espaço estético só para fazer na região. Há uns 15 anos atrás, fazia-se muito a linha da barba, né? Que aqui dá muita foliculite no homem, e aí ele pegava e fazia a linha da barba para melhorar. Hoje não, hoje eles fazem toda a região. Eu tenho clientes que fazem perna, axila, tudo, tá bom? E quando eles não fazem isso, eles vão para depilação tradicional de cera. Injeções anti-gordura, né? Que são as mesos. Existe tratamento. Esse tratamento consiste em injeções contendo enzimas, proteínas que aceleram reações químicas capazes de quebrar a gordura contida nas células, facilitando sua eliminação pelo organismo. Além de ajudar e reduzir medidas em regiões como abdômen, flancos, glúteos e coxas, as injeções anti-gordura estimulam a circulação sanguínea da área tratada e combate a celulite, as estrias e a flacidez. Ultrassom microfocado. Esse tratamento utiliza ondas de ultrassom para aquecer as camadas mais profundas da pele, ativando a formação e a contração do colágeno, proteína que dá sustentação para o tecido cutâneo. Dessa forma, o ultrassom microfocado é indicado para combater a flacidez de grau leve a moderado, tonificando a pele de regiões como face, pescoço, mãos, abdômen, glúteos, coxas e joelhos. Sentir-se feliz com a própria aparência é fundamental para a autoestima, o bem-estar emocional e a saúde como em um todo, e homens também merecem esse cuidado. Laser de baixa frequência para o couro cabeludo. Esses são os LEDs, tá? Objetivo: melhorar a saúde capilar masculina, principalmente quem sofre com queda e calvície, mas também atua no controle de oleosidade. Como é feito? Depois da aplicação de higiene e tratamento dos fios com uma forma multivitaminas do laces, né? Um laser de baixa intensidade entra em ação para estimular a circulação sanguínea. O Seal Hair, né, dura cerca de 1h30 e deve ser repetido em um intervalo de tempo regular, orientado pela especialista. Nós podemos utilizar laser de baixa potência, tá? LED azul, LED vermelho, LED... tem o âmbar também, muito bom, tá? O público masculino tem mais cuidado com a saúde do couro cabeludo. O público masculino tem mais cuidado com a saúde do couro cabeludo, mais a sério do que as mulheres. O homem, ele cuida um pouco mais do couro cabeludo quando ele vê que tá com excesso de oleosidade, quando ele tá vendo que tá caindo, tudo. Por quê? Porque ele não tem como disfarçar tanto quanto a mulher. E se você perguntar pra um cara que tá na atualidade meio careca, ele não gosta, tá? Ele fala, eu tenho cabelo, meu cabelo, né? Então, eles têm um certo tipo de cuidado, sim, a mais do que as mulheres, tá? Aqui eu tô finalizando com vocês, tá? Essa matéria dos protocolos masculinos. Eu coloquei várias fases aqui. Então, assim, eu dei uma pincelada, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as massagens. Por quê? As massagens, a gente tem que ter
Quando nós falamos que nós somos esteticistas, já acaba tendo uma visão diferenciada, né? Aí a pessoa fala, nossa, você é esteticista, né? Você faz massagem? Então, a gente tem que entender que quando nós utilizamos e fazemos o uso de uma profissão e de tratamentos estéticos masculinos, a gente tem que mostrar para eles que nós temos vários tipos de tratamento, não só massagem, né? Nós podemos preparar a pele para ele ir para um dermatologista, nós podemos fazer uma massagem relaxante, nós podemos trabalhar para a gordura localizada dele, nós podemos fazer o spa dos pés e das mãos, nós podemos fazer peelings, hidratações. Então tem uma gama aí para a gente trabalhar com o sexo masculino, tá? O que a gente tem que lembrar com tudo isso? A postura, a forma de recepcionar. Nós nunca podemos, quando formos iniciar uma massagem, né, com sexo masculino, pedir para eles entrarem na sala e ficar à vontade. De repente, ficar à vontade dele é ficar nu. Então, você direciona o seu cliente, paciente, da melhor maneira como você quer tratar, né? Como você quer orientar. Se você orientar ele de uma maneira errônea, então ele vai simplesmente fazer isso, tá? Então, postura, como eu sempre falei lá nas aulas ao vivo e agora falando aqui também na gravada, a gente tem que ter, não tem como. Por quê? Porque em qualquer lugar, meninas, tá acabando minha bateria aqui do Note, deixa eu só colocar aqui, nós temos que ter isso em mente, tá? Para que tudo ocorra da melhor maneira possível, tá bom? Vocês sabem, eu já conversei isso com vocês pessoalmente, mas como nós estamos aqui falando sobre... detalhe, nós também, quando formos fazer massagem no sexo masculino, nós não podemos tomar cuidado, né, com a inguinal masculina. E, acima de tudo, nós temos que tomar cuidado também com o mamilo. O mamilo do homem é muito sensível. E quando nós estamos fazendo uma massagem no peitoral, aqui ó, quando nós estamos fazendo uma massagem no peitoral maior e menor, a gente tem que tomar cuidado a hora de fazer massagem nessa região, porque essa região é muito sensibilizada, tá? Assim como na mulher, a mulher tem uma sensação diferenciada quando tocada na parte do seio, o homem também. Às vezes a gente fica tão preocupada com outra parte, e se você não tomar cuidado e tocar muito essa região, e principalmente tocar o mamilo, é uma área também que acaba mexendo aí com o libido masculino, tá bom? Meninas, muito obrigada pela atenção, por mais uma aula. Estou finalizando aqui e deixando em aberto perguntas para vocês sobre a aula, tá? Dúvidas a gente tira lá no ao vivo. E foi uma aula para mostrar o quanto vocês podem trabalhar com o sexo masculino e acabar tendo um retorno bem diferenciado. Eu tenho muitos clientes masculinos, geralmente eu atendo eles e eles acabam vindo e trazendo as esposas, trazendo, né, as namoradas, os namorados e tudo mais, entendeu? Consideramos justa toda forma de amor, tá bom? Eu trabalho com todo tipo de paciente cliente, tá? Gente, beijos, logo logo nos veremos, tá? Espero que tenha conseguir esclarecer bem esse atendimento masculino. Eu dei uma pincelada tanto no facial como no corporal, apesar de estarmos no corporal, para que vocês entendam que a gente pode juntamente trabalhar tudo, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Beijos, até breve!